FagPlus. Conhecimento. Na palma da sua mão. Conhecimento na palma da sua mão. Que acompanhava o relator. Advém da Justiça Laboral. Julga improcedentes. Do plenário do Supremo Tribunal Federal. Começa agora o NPJ News. Muito bem, pessoal, começa agora mais uma edição do nosso NPJ News. Nesse clima gostoso, leve, descontraído de semana de provas, que eu cumprimento meu colega de bancada, professor Lucas Rosa. Diga oi pro pessoal, professor Lucas. Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. É um prazer incomensurável compartilhar esse contexto aqui com vocês e com o meu grande, estimado, respeitado professor Lucas Oliveira. Maravilha, maravilha. E estamos entusiasmados, já prevendo os vários gabaritos que vêm por aí, as várias notas máximas. Afinal, estamos juntos, né? Confiamos no desempenho dos nossos queridos alunos. Vamos lá, professor. Primeira notícia dessa semana, diretamente do Superior Tribunal de Justiça, da área aqui dos penalistas, diz o seguinte: sexta turma absolve réu reconhecido pela vítima em maca de hospital 3 meses após o crime. E aí o fundamento foi que o reconhecimento não observou, professor, os requisitos apresentados pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. O que aconteceu aí? O que não foi observado? Muito bem, essa decisão aqui ela reflete também a teoria geral das provas, como que se reconstitui licitamente um processo de natureza criminal, um elemento probatório importantíssimo que definirá se de fato aquela pessoa é a autora do injusto penal ou não. Parece, às vezes, em um primeiro momento, um excesso de formalismo, um preciosismo jurídico, mas não é. Nós estamos aqui a definir se uma pessoa cometeu o crime ou não e se sobre ela recairão os efeitos de uma sentença penal condenatória, legitimando-se, inclusive, o exercício do direito punitivo estatal, a prisão. E por isso que nós precisamos ter muita, mas muita cautela, professor. Quando nós estamos falando aqui de reconhecimento de pessoas e coisas, há um procedimento definido no artigo 226 do Código de Processo Penal brasileiro. Em um primeiro momento, é necessário que a vítima descreva quais foram ali naquele contexto, os detalhes que ela lembra, o que aconteceu, traços marcantes. Às vezes uma pessoa tem uma sobrancelha um pouco mais grossa, olhos claros, tem calvície, enfim, para definir se ela consegue reconhecer ou não o sujeito ativo do crime, o criminoso. Porque senão seria, às vezes, não por maldade, não por malícia, não por má fé, mas às vezes por um vício cognitivo. Se apresenta antecipadamente uma foto ou se coloca ela próxima ali à suspeita, evidentemente que há um risco de se contaminar cognitivamente falando aqui aquela pessoa, porque ela pensa, ela acredita que de fato é aquele sujeito que praticou o crime. E nesse contexto, o que aconteceu? Ela precisava reconhecer ali, diante de um contexto sensível, foi vítima de um crime grave, mas não lembrava as características da pessoa e depois, em um segundo momento, a reconhece. E por isso o Superior Tribunal de Justiça falou, olha, essa prova aqui ela tem baixa plausibilidade jurídica em relação à credibilidade. Vou destacar um parágrafo aqui, professor, até para quem está nos acompanhando também poder compreender melhor a dimensão do caso, né? Já que não é a minha área também, deixa eu ajudar com alguma coisa, vamos trabalhar de alguma forma aqui. Abre aspas aqui para a notícia do STJ. De acordo com o processo, a vítima foi assaltada por 3 indivíduos, mas afirmou não ser capaz de realizar o retrato falado dos assaltantes e não reconheceu fotos que lhe foram apresentadas na delegacia na data do roubo. Naquele momento, disse apenas que apresentavam ser menores de idade. 3 meses depois, ela afirmou ter visto um dos assaltantes, de 27 anos à época dos fatos, em uma maca de hospital e levou essa informação à delegacia, ocasião em que lhe apresentaram de novo algumas fotografias. Dessa vez, a vítima garantiu ter reconhecido o réu e, mais tarde, em juízo, confirmou pessoalmente a identificação. Então, na hora, não conseguiu reconhecer. E aí, depois, de alguma forma, encontrou alguém que estava lá hospitalizado e aí falou, não, é esse aqui mesmo, né? Eu achei que era menor, mas, na verdade, ele tem 27 anos de idade. E aí eu não fui capaz de lembrar logo na sequência dos fatos, apareceu uma lembrança, uma memória perdida 3 meses depois. Essa situação, né, professor? Isso, e professor, isso
se potencializou, né, esses equívocos, às vezes os erros ou os vícios no reconhecimento, se potencializou no contexto pandêmico. Me lembro de uma situação que se discutia igualmente ali o reconhecimento de uma pessoa que no momento da gravação, o crime foi gravado, e no momento da gravação ela usava, pelo contexto pandêmico que atravessamos, máscara. E uma das perguntas à testemunha foi a seguinte: olha, você se recorda se a pessoa utilizava máscara ou não? E para deixar todos ali estarrecidos, ela falou que não se recordava se a pessoa utilizava máscara ou não. Então, isso sensibiliza os elementos probatórios do processo. Como que nós puniremos, e aqui novamente é uma acusação grave de roubo, pode ensejar o regime fechado inicialmente ali para o cumprimento de pena. Então, nesses casos, embora seja uma sensível situação, o Estado ele não pode utilizar o mecanismo punitivo e sim absolver ou desentranhar a prova, considerando aqui inclusive o indúbio pro réu. Ou para as outras provas, né, professor? Porque também não precisa, não é requisito que a vítima reconheça o agressor para que haja condenação. Se eventualmente tiver ali uma câmera, algo que permita de alguma forma essa identificação, aí seria possível condenar. Então não quer dizer que é sine qua non, né? Uma condição sem a qual não seja possível o Estado exercer a tutela, o poder-dever que lhe cabe, mas que ele precisa fazê-lo de acordo com as regras do jogo que ele mesmo produz, né, a partir das leis. Então, não é por impunidade, é pela inviabilidade. Nesse caso, uma pessoa fala, não sou capaz de reconhecer, depois de 3 meses, uma pessoa que eu vi uma vez na vida está aqui internada, vai ser essa pessoa mesmo. Daí já parece mais que está procurando um bode expiatório do que, de fato, uma pretensão legítima aqui de tutela penal. Muito bem. E só para pegar alguns exemplos desse gancho aqui, prof, claro. Nós poderíamos, por exemplo, utilizar a confissão, caso o réu, ao final ali da audiência de instrução e julgamento, ao prestar seu interrogatório, confesse a prática delitiva, por certo que não precisaria, então, do reconhecimento de pessoa ali, ou ainda, a estação radiobase, a herb do celular, poderia atestar que aquela pessoa foi ao local, se estivesse, evidentemente, com o celular vinculado a redes de comunicação telemáticas, poderia também igualmente definir que a pessoa foi ao local do crime. Além disso, se o carro tinha lá um GPS, poderia atestar que ela foi à cena do contexto criminoso. Então, claro, nós estamos aqui discutindo uma prova que pode atestar ou não a autoria delitiva, mas é uma das diversas existentes. Por exemplo, uma mensagem que tenha informações também de geolocalização, que foi enviado ali perto daquele contexto, uma fotografia, que hoje em dia também tem os metadados, são aqueles dados que ficam armazenados nos documentos eletrônicos. Enfim, diversas hipóteses que nós poderíamos mencionar que possibilitariam o reconhecimento da autoria delitiva, mesmo sem a presença de uma lícita prova como o reconhecimento da vítima. Então, sim, de fato, nós teríamos outros mecanismos para atestar a autoria delitiva. Prof. Maravilha, muito bem. Nesse pique, ainda na sexta turma, nós temos mais uma notícia que trouxemos aqui para você, nosso querido aluno, nossa querida aluna. Denúncia anônima não justifica busca pessoal e veicular, reafirma sexta turma. Então, nesse caso aqui, professor, uma denúncia anônima, aquela que a pessoa não se identifica e fala, olha, fulano que tem o carro com placa tal, modelo tal, cor tal, está carregando um contrabando lá, está carregando umas drogas, está carregando algo que não devia. Isso aí não pode ensejar a abordagem do veículo, professor? Como é que funciona? Qual que é o limite disso? Professor, esse é um dos pontos mais sensíveis que nós temos aqui também, em relação à notícia do crime às autoridades do Estado que buscam manter a segurança pública. Primeiro porque essa denúncia anônima, às vezes, ela não é materializada em nenhum elemento do processo. Então, olha, é uma denúncia anônima, mas eu não tenho um registro, eu não tenho dados ali, eu não sei quando, de onde, qual horário. Então, nós precisamos de muita cautela aqui, porque, novamente, nós estamos falando do poder punitivo estatal, do direito penal, a possibilidade de segregar alguém há 15, 20, 30 anos por tráfico de drogas. Então, repito, não é formalismo, não é um preciosismo o que nós estamos mencionando aqui. Ao revés, é o mínimo que nós podemos ter para viver harmonicamente em sociedade, com respeito ali às garantias que todos nós,
Temos. Não é para ele, o processo penal não é para aquele, não é para ele, não é para o outro. O processo penal, assim como todos os direitos, eles são direitos para nós, para a sociedade. E nesse contexto, nós não podemos ter, então, a legitimação de uma investigação ali no sentido de, olha, vou fazer uma busca aqui veicular, pessoal, a partir de uma denúncia anônima. O que nós podemos fazer, então, e o que se recomenda nesses casos? Que seja formalizada aquela notícia de um injusto penal e, a partir daí, se instaurar um inquérito policial para averiguar se, de fato, há ali um ilícito penal, com mais elementos probatórios, com elementos probatórios robustos. Daí sim, se legitima a atuação do Estado, é possível ali todas aquelas provas, aquelas medidas cautelares que são afetas a qualquer investigação. Mas o que nós não podemos aqui aceitar, e é nesse sentido que a decisão do STJ reafirma esse ponto, não posso, com uma simples denúncia anônima, possibilitar buscas pessoais ou busca em pessoa. É nesse contexto, professor. Muito bem. A notícia também destaca ali que a intuição policial não é suficiente para isso, né? São policiais, não Homem-Aranha ou algo que o valha. Então, nesse caso aqui é bastante interessante porque o cara pode falar, mas com 20 anos eu já sei se o cara tem droga ou não. Não é assim que funciona, né? Não existe esse superpoder, esse tipo de bruxaria, ela não é comportada ali pelo processo penal, pelas normas que vão instruir. E aí até no afã de querer pegar, acaba garantindo a impunidade também do agente que eventualmente estiver perpetrando uma conduta tipificada pela norma penal. Isso é muito interessante nós conversarmos aqui. Às vezes, nós utilizamos subterfúgios para legitimar algumas coisas. E em várias oportunidades, eu ouvi o seguinte, professor. De acordo com o tirocínio policial, o tirocínio da investigação, atuei nesse sentido. Enfim, mas quais foram, de fato, os elementos que possibilitaram chegar àquela conclusão? E aqui nós temos que tomar, novamente, muito cuidado. Não é preciosismo, não é excesso de formalismo. Sim. É o direito penal atuando, e atuando de forma veemente. São 30, 40 anos de reclusão. Pegando o clima agora das semanas de provas, né? A gente vai aplicar as provas, o professor já deve estar aplicando, professor? Já aplicou? Vou começar na sexta-feira à noite. Aí a gente olhar para a pessoa assim, nossa, conheci hoje esse aluno, meu Deus, quanta resposta, que texto comprido que essa pessoa escreveu. É claro que ela está colando, é impossível que ela esteja com esse desempenho, né? E aí, já com base nessa intuição, nesse poder sobrenatural, chegar lá e dar uma canetada, anular a prova da pessoa. Então ninguém vai se sentir bem com isso. Por quê? É preciso ter regras. Se eventualmente eu posso, ali se tiver um elemento concreto, provável, né? Um papel não permitido, um instrumento de consulta que não for adequado, eu posso fazer a abordagem do aluno e pedir para que ele me esclareça aquela situação, eventualmente se constatada alguma irregularidade, isso também combinar na nulidade da prova. Mas peguei esse pequeno exemplo para que a gente possa pensar como é conviver em sociedade também. A autoridade policial, ela deve, é super importante que ela tenha uma qualidade criteriosa na sua abordagem, porque nós precisamos deles, né, professor? Nós precisamos dessas pessoas que estão na linha de frente, colocando a vida em risco, mas precisamos que esse trabalho seja bem executado até para não legitimar a impunidade depois. Porque nesse caso, por exemplo, olha só, a pessoa estava portando, ela estava com droga no veículo aqui, e agora ela não vai ser possível de condenar essa pessoa porque as regras do jogo não foram observadas. Então, aqui nesse caso, se afirma a importância da observância da legalidade, da observância do protocolo de abordagem, justamente para impedir que esse tipo de conduta fique impune, porque a lei está aí justamente para punir. Punir é civilizatório, então não é uma defesa intransigente aqui da impunidade, ao contrário, é para que se tenha mais qualidade e efetividade do direito penal que nós precisamos observar essas regras, e daí a importância de se estudar a jurisprudência dos tribunais que definem esses critérios. Muito bem, e em recente decisão também o Superior Tribunal de Justiça ele quantificou a quantidade de buscas pessoais que não obteve êxito ali o agente de segurança pública. E também, buscando trazer mais dados, mais informações, eles apresentaram alguns critérios ali, enfim, com justamente essa reflexão. Olha,
como que os agentes de segurança pública atuam, quais são os requisitos e, principalmente, qual é a redação normativa, qual que é a lei, quais são as regras que norteiam essa atuação policial. Existem regras no Código de Processo Penal brasileiro em relação à busca pessoal. E essas regras, por certo, que deverão ser também igualmente respeitadas para que se legitime a produção de uma prova, uma busca pessoal, uma busca ali veicular, enfim, para que nós, de fato, tenhamos a qualidade na produção da prova e, em um segundo momento ali, se for necessário, uma prisão em flagrante, a instauração de um inquérito policial a partir do auto de prisão em flagrante, depois com a remessa ao judiciário, ao Ministério Público, se tenha com qualidade, de fato, a prova, os elementos que atestam ali licitamente a reconstituição da hipótese acusatória. Um outro tema de TCC bom sai daí, hein, professor? Se for para analisar, talvez, os últimos 20 julgados do STF, do STJ envolvendo a busca pessoal e saber se houve nulidade ou não, para saber a qualidade dessa atividade, dessa abordagem policial e o quanto que ela pode contribuir ou ser elemento para a efetivação da norma penal, né? Contribuir no sentido de efetivar ou ser um obstáculo a ser melhor trabalhado para qualificar essa atuação do Estado. Muito bem, prof. E nesse contexto, nós temos aqui uma decisão muito interessante, uma notícia muito interessante, aliás, que é: Corte IDH encerra audiências nesta sexta-feira com análise do caso Garcia Rodrigues, enfim, versus México. Professor, primeiro de tudo, e aqui partindo-se do raso, do básico, Corte IDH, o que é e para que serve? Muito bem, professor, muito bem. Nós temos aqui no sistema, no continente americano, uma organização chamada OEA. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, ela assim, é proporcional àquilo que a ONU é para o mundo, a OEA é aqui para os estados do continente americano. Aí, há muito, muito tempo atrás, foi criado um órgão para cuidar e zelar aqui da efetivação de direitos humanos no continente americano. Esse órgão se chama Comissão. Da comissão, depois, né, mas passou um tempinho ali, por volta de 1969, vem a ideia de uma corte interamericana de direitos humanos. Por quê? A comissão serve para auxiliar a OEA na efetivação dos direitos humanos. E a corte foi uma necessidade que surgiu ao longo daquele contexto de Guerra Fria, do desenvolvimento de relações multilaterais entre os estados, para que houvesse um órgão com atribuições jurisdicionais para a efetivação dos direitos humanos aqui. Então, se algum Estado pisar na bola, tem a possibilidade dele ser responsabilizado. Mas pisar na bola significa o quê? Pisar na bola significa descumprir os termos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de San José da Costa Rica, e as demais convenções que foram estabelecidas a partir de então. Então, nós temos ali, por exemplo, a Convenção de Belém do Pará, que foi discutida aqui no Brasil e fala sobre a proteção ao direito das mulheres. Nós temos ali o Pacto de San Salvador, que fala sobre os direitos econômicos e econômicos culturais, sociais, econômicos e culturais. Então, nós temos diversos pactos que os próprios estados disseram: olha, eu estou me comprometendo perante a comunidade dos Estados americanos a observar esse conteúdo. Então, não veio nada de cima para baixo. Tudo aquilo que aconteceu, os estados consentiram. E aí nós temos dois grandes órgãos, ao final disso tudo, que constituem o que a doutrina chama de Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O primeiro órgão é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, essa que serve aqui para assessoria dos estados, e um segundo órgão que é a Corte, nesse caso a Corte IDH, Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão, ela recebe petições, ou seja, reclamações, denúncias de pessoas, de associações que tenham como sede um dos estados que se filiem aqui a esse sistema interamericano e bem como dos próprios estados. Então, ela é um órgão bem amplo em relação ao acesso. Ela analisa aquela circunstância, vê sobre a possibilidade de uma composição, de um ajuste, de que ela mesma consiga ali dar um desfecho a uma eventual denúncia de violação de direitos humanos e, caso ela entenda que não seja possível, ela mesma ou um Estado pode levar um caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, o primeiro filtro é um pouquinho mais largo, porque coloca as pessoas e as associações como possíveis, né, denunciantes ali no âmbito da comissão, e se ela pega um caso que é sério, que ela seleciona isso
pode levar o caso à corte, ela ou um estado. Então, nessa situação aqui envolvendo o México, o caso Garcia Rodrigues e Reyes Alcípar, ele se trata de duas pessoas, professor, que ficaram presas 17 anos, preventivamente, sem condenação, e incomunicáveis, sendo torturadas aqui em alguma masmorra mexicana. E aí, é claro, houve violação aqui de diferentes marcos normativos do sistema interamericano. Então, a corte veio aqui para o Brasil, realizou a 70ª, 50ª sessão aqui de período ordinário, e aí foi onde aconteceu as audiências públicas para municiar esse caso e depois, na sequência, julgar esse caso. Há sentenças por parte da corte, e nessas sentenças ela pode condenar o Estado, não só a indenizar as vítimas, as famílias das vítimas de violações de direitos humanos, bem como também a tomar medidas que sejam simbólicas, mas simbólicas não no sentido de inócuas, simbólicas no sentido de promoção de mudança de políticas públicas, de regulação de uma transição, de justiça transicional para um caso específico, e sempre os estados. A corte só pode condenar os estados. Aí você pode pensar, professor, mas nossa, ela vai sair por aí condenando o estado e tal. Não, primeiro, que ela só vai condenar os estados que aderiram ao próprio tratado, né, professor, e validaram a atuação da corte de forma específica. E depois que também o sistema ele possui uma série de filtros aqui. Ele só vai atuar se o sistema interno, o sistema nacional, não der conta de resolver aquele problema. Então, 17 anos com duas pessoas presas e não foram postas em liberdade, enquanto isso estavam sendo torturadas, e sem ordem judicial para privação de liberdade, o Estado mexicano foi incapaz de resolver esse problema. Por isso que chegou no sistema interamericano. Então, quando a justiça falha, o que sobra é o sistema interamericano, ali uma via de esperança construída a partir do viés dos direitos humanos. Professor? Muito bem. E, professor, nessa perspectiva, quando nós falamos, olha, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela pode sancionar um Estado, qual seria a forma, um exemplo de uma sanção? Ela reconhece a indenização via direitos materiais, também reconhece a indenização via danos morais, e, além disso, pode determinar o desenvolvimento de políticas públicas ou modificações normativas, se houver necessidade. Então, ela consegue fazer com que essa determinação ocorra. A decisão da Corte é um título executivo judicial, pode ser cumprido em tribunal brasileiro e, no caso, no âmbito da Justiça Federal. Muito bem, professor. Ora, fofinha? Ora, fofinha, vamos lá, os nossos queridos alunos. Um abraço especial a todos os nossos acadêmicos, enfim, se sintam abraçados. Eu sei que semana de avaliações não é um período fácil, mas saibam que o objetivo é sempre construir conhecimento, vai dar tudo certo. Desejo a todos uma excelente semana e caso tenha ainda na próxima semana avaliações, desejo então 2 excelentes semanas. Dará tudo certo, gente. Muito bem, pessoal, deixar aqui o meu registro, a gente está torcendo por vocês. Pode parecer que não, as lendas urbanas podem ser no sentido contrário, mas a gente fica muito feliz de dar um 10 ali no momento da avaliação, atribuir nota máxima, porque de certa forma o desempenho de vocês também reflete o nosso desempenho como professores e a gente fica ali numa posição híbrida, né? Tendo que dizer não, dizer sim, eventualmente dar uma nota abaixo daquilo que vocês e nós gostaríamos também de atribuir, mas antes a condição de professor, antes de nos colocar como avaliadores, também nos coloca aqui com uma posição de torcedores para que vocês consigam ter êxito aqui, não só nesse, mas em todos os propósitos profissionais da vida de vocês. Um grande abraço, Deus abençoe todo mundo, dê o discernimento necessário que vocês consigam entregar o de melhor nessa semana. Valeu, até mais.